Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um convidado especial, e eu vou deixar que ele se apresente. Olá, prazer estar conversando contigo, Fernando. Como eu sou do ABC, não tinha como fugir, né? Eu venho de uma formação industrial. Acho que da década de 80, acho que eles iam buscar os meninos na escola para colocar no Senai. Aí eu consegui escapar do Senai, mas as outras formações do nível técnico para frente eu não consegui escapar. Então, eu fiz colégio técnico em mecânica, fiz engenharia, fiz a parte de engenharia de segurança do trabalho, e aí fui para o mercado. Trabalhei na SGS por 10 anos, fui um dos diretores mais novos lá na área industrial, e aí nessa fase que eu já estava meio na parte administrativa, acabei fazendo o MBA na FIA, que é uma fundação da Faculdade de Economia e Administração da USP. Então, essa é a minha formação, e aí hoje nós estamos fazendo a gestão da G-CERT, né? Sim, é que você falou na G-CERT, né, Ruiter? Explica para o pessoal um pouco o que é a G-CERT, o que faz a G-CERT. Bom, a G-CERT é um organismo certificador acreditado, né? Ela está presente em mais de 50 países, não é isso? Nessa posição global que ela se situa, ela tem mais de 800 auditores auditando, produzindo mais de 15 mil certificados por ano. Ela auditou uma gama de normas e na maioria dos segmentos, né? Porque essa área de certificação de sistemas de gestão, ele tem um enquadramento por tipo de negócio, né? Então, eu como engenheiro mecânico, se você me soltar num hospital, o cara que falar que tem Papai Noel lá, eu vou acreditar, porque risco biológico, essas coisas todas, a gente não entende, né? Então, eles acabam colocando com classe de códigos, né? Que a gente chama de código NACE. Então, ela atua numa gama muito grande, porque isso está relacionado também... eu já auditei 10 mineradoras, então eu já peguei o jeitão de como é mineradora. Então, tecnicamente, eu estou preparado para fazer essas auditorias. Então, nós trouxemos a G-CERT para o Brasil há 1 ano e meio, com o objetivo de trazer uma opção diferente para o mercado. Essa foi a ideia. E ela atua em 15 normas, sendo que as principais é a 9, que todo mundo conhece, a 9001, que trata da qualidade, como todas as outras, também a 14001, que é gestão de meio ambiente, a antiga 18.001, que agora virou a ISO 45, que fala de segurança e saúde do trabalhador, e mais 3 normas que eu gostaria de salientar, que é a questão da 27, que cuida da segurança da informação, porque está chegando aí a lei de proteção de dados, isso daí vai bombar no Brasil. Uma coisa de compliance, que todo mundo sabe que é um assunto que está sempre sendo discutido, essa questão de anti-suborno, essa coisa toda, e uma norma 22.000, que também são poucas empresas que auditam, né? Então, esse é o contexto da G-CERT. Legal. E fala para o pessoal onde ela fica localizada hoje. Então, nós estamos com o escritório em Jundiaí. A gente optou que é uma região que fica equidistante do polo industrial de Campinas. Sul de Minas também está fácil. Sorocaba, que é um grande polo industrial. A grande metrópole de São Paulo também está a meia hora. E a gente tem a facilidade do aeroporto de Campinas, que está excelente para você fazer o desenvolvimento de auditorias. A logística fica muito mais barato, que depois a gente vai bater um papo sobre esse nosso propósito de levar certificações de qualidade com preço justo para os nossos clientes, né? E o aeroporto de Viracopos, mais a operação com a Azul, nos dá uma condição de logística muito melhor que as outras, né? Então, foi essa decisão que a gente tomou de trazer para Jundiaí. Legal. Minha namorada é de Jundiaí, a cidade é fantástica, né? Sim, sim. E ela é muito perto de muitos pontos, que nem você falou, né? Assim, tem muita gente de São Paulo morando aqui, porque tem uma condição boa da questão da educação, da segurança pública, né? Não é tão longe de São Paulo, também não é tão longe de Campinas, então
é uma cidade que está se desenvolvendo muito. E nesse desenvolvimento está pegando a carona, né? Sim. E já aproveitando, fala um pouco da GCert, que você falou das normas, né? Sim. Eu já entrei no site de vocês, eu achei muita norma, né? Vocês, quantas normas você falou Sim. mesmo? Nós estamos operando com 15 mil, com 15 mil não, com 15 normas, né? Nessas 15 normas nós temos continuidade do negócio, aeroespacial, área de petróleo, que são umas normas que, dependendo da situação geográfica do país ou do tipo do país, às vezes desenvolve mais, outra não. Por exemplo, aeroespacial, a indústria, o pouco que tem em São José, ainda está em desenvolvimento no Brasil, tal. Teve aquele acidente lamentável com aquele foguete e tal. Então, essa norma não desenvolve muito no Brasil, mas na Europa eles têm várias certificações, né? E então a gente tem uma gama muito grande de normas, mas no Brasil são essas 5 que eu te falei. Aquele trio comum, vamos chamar assim, né? Do sistema integrado. É o mais conhecido também, né, Rui? Embora tenha a grande maioria das empresas está na 9, né, Fernando? Sim. E assim, agora as grandes empresas é comum você pegar lá 9, 14 e 45 agora, né? E a 22, que é de alimentos, que são poucas certificadoras que trabalham, né? Então, essa parte de gestão de alimentos a gente está entrando forte. E a 27 a gente já fechou nosso 7º contrato. Uma coisa que está começando agora, se bobear, a gente está entre os 3 aí de certificação da 27, que é a gestão de dados. A gente conseguiu credenciamento, tá tudo bacaninha, tá funcionando que nem um reloginho suíço. Legal. Reloginho coreano, né? E antes de suborno, a gente já fez a nossa primeira auditoria, fez o piloto, a gente está preparando o que a gente chama de produto, né? O tipo de norma a gente chama de produto. Então, a gente está preparando esse produto para divulgar com mais conteúdo, divulgar de forma mais massiva, para começar a desenvolver e vender esse produto aqui no Brasil também. Que nem você falou que está 1 ano e meio já com a GCert, né? Sim. E como tem sido esse crescimento dentro do Brasil? Na verdade, antes de ir nesse ponto, eu ia te sugerir contar como a GCert veio para o Brasil, né? Tá, pode ser. Aí eu faço esse corte, pode ser? Não, então, ou a gente vai no gancho mesmo. Pode ser, Então, assim, é bom que você falou, que perguntou, que aí você me dá a oportunidade de explicar com muito orgulho como que a gente trouxe a GCert para o Brasil. Então, o que aconteceu, Fernando? Eu sempre fiz o comercial nas outras certificadoras que eu trabalhei, né? Então, eu já trabalhei na SGS, fui instrutor de auditor líder pela Birovers, aquele curso de 1 semana lá, auditava pela Birovers, depois auditava pela Birovers e pela ABS, depois auditei pela BRTUV, RINA, e hoje eu estou com a GCert. Então, numa dessas visitas, eu fui visitar um empresário, um microempresário, que trabalhava ele e a esposa dele, 4 funcionários, e tinha 4 tornos revólveres embaixo da casa dele. E ele cortava a barra de aço para a indústria automobilística, a indústria automobilística colocou ele em xeque. Falou, ou você tem a ISO, ou você não trabalha mais para mim. E era o único cliente dele, ou seja, era isso ou nada. E aí, eu falei, você vai gastar X de consultoria e mais tanto, que era um valor muito significativo para ele, né? Porque hoje em dia o empresário, não todos, mas muito empresário, troca o almoço pela janta. E aí, o que aconteceu? Ele ficou muito decepcionado. Falei, cara, putz, esse negócio de certificação está fechado, e tudo que é fechado, que está centralizado em alguns, se acaba ficando mais caro, mais complicado de se lidar, mais complexo. E aí eu gostaria de trazer uma solução inteligente para o Brasil. Foi quando eu recebi o convite para a gente trazer a GCert para o Brasil. Então, como que nasceu a GCert? Nasceu com o propósito de ser a melhor relação custo-benefício, igual a Blue Jet nos Estados Unidos. Os aviões são novos, manutenção ótima, era ou é uma das empresas mais pontuais, mas você sabe que você vai ganhar um saquinho de amendoim e ponto. Não tem todo aquele serviço de bordo que tinha antes do Covid, refrigerante, bebida e tal. Apesar que depois essa tendência veio para o Brasil, né? Mas a Blue Jet saiu na frente. Então, inclusive, o cara da Blue Jet é o mesmo dono da Azul, né? Ele trouxe esse propósito para cá. E
Então, nosso principal papel é atuar levando certificações numa excelente relação custo-benefício. Então, você vai fazer uma auditoria em Manaus, 4 auditores. Você vai gastar aí, dependendo se você comprar em cima da hora, 12 mil de passageiro. E mais hotel, mais janta. E aí o que acontece? De acordo com o segmento, a gente tem um network muito grande em todo o Brasil, não é? E aí a gente consegue desenvolver um auditor competente, com experiência no ramo que vai agregar, localizado em Manaus. E aí o cliente e mais o nosso valor de mercado. Então, com essa somatória, a gente consegue colocar uma operação de certificação a 40% e 50% mais barato. Como a gente estava pleiteando ajudar as pequenas e médias empresas, como se fosse um órgão de fomento, não é? A gente estava mirando, mas essa questão de colocar uma certificação a 50% a 40% mais barato nessa época de crise acabou acontecendo de vir em grandes empresas. Então, hoje a gente está com a maior empresa de informática do Brasil, um dos principais armazéns de Santos é nosso cliente. A gente está fazendo também a principal empresa de equipamentos de ginástica no Brasil, de equipamentos agrícolas, e agora eu estou negociando com uma das principais empresas de elevador do mundo para estar fechando com a gente. Então, a gente mirou um segmento de mercado, acabou atingindo o outro também, né? Sim. Isso significa que é uma proposta, que essa proposta de entregar um auditor com experiência, que vai agregar com a auditoria, e uma ótima relação custo-benefício, essa forma não só funcionou para as pequenas, que sempre quiseram ter certificação e nunca puderam, como também funcionou para os grandes, porque é uma época, isso aí nunca foi, existia um paradigma, e muito difícil trocar uma certificadora, por causa do receio, né? Vai vir um cara novo, aqui vai pedir coisa vai pedir coisa diferente, não é? Então, existia esse paradigma difícil de trocar a certificadora, e quanto mais reduzir custos com certificação. Então, essa proposta de reduzir custo com certificação, se você falar para muito gestor da qualidade que tem aí no Brasil, ele vai falar, não dá para fazer, é impossível. Não, é possível. Você falando com a gente faz uma proposta, uma análise do seu contexto, da sua característica, e a gente propõe aí uma redução de custo. Legal. E hoje, como que é feita a equipe da GCERT? Então, a gente, como a tendência no mundo, né, de equipe multidisciplinar, fazendo uma otimização do uso do espaço físico, né? Então, a gente tem revisor técnico no Brasil e na nossa matriz na Coreia, não é? A nossa gestora de RH e financeiro fica trabalhando de home office. A gente tem marketing comercial trabalhando com a gente aqui no escritório. O engenheiro revisor técnico também fica no escritório. A moça que faz operação financeira, contas a pagar e receber, fica no escritório. E os auditores, como qualquer outra certificadora, trabalham em home office, né? Sim. Em home office, em regime de não exclusividade. Então, a gente tem uma estrutura muito moderna, porque a nossa matriz já opera com tudo informatizado. Então, isso daí acaba fazendo o quê? Acaba fazendo nosso custo de back-office menor, que aí já entra dentro daquela estratégia de colocar uma condição melhor de competitividade com relação ao custo-benefício, como também da agilidade para entregar o certificado. Então, legal, sem dúvida nenhuma, hoje, mesmo tendo 2 revisões técnicas nos comitês, né, a gente tem um dos melhores lead time no Brasil, entrega de certificado, uma vez que a empresa foi recomendada, né? Certo. E aí, com isso, acaba ajudando, porque às vezes o empresário, por algum motivo, ele demora para tomar essa decisão de certificação, né, Fernando? Sim. Ou às vezes ele dá um tempo para essa questão de certificação e de repente chega o cliente dele e dá um calor nele, aí tudo virou para ontem. É verdade. E aí a gente acaba entrando nessa lacuna também de conseguir dar um feedback mais rápido, né?
Mas está seguindo todos os passos, né? Hum. Que assim, as etapas dos processos de certificação, a gente vai seguir todos os passos. Não acaba pulando nenhuma etapa, porque se pula alguma etapa, não passa nos comitês de revisões técnicas, porque esses comitês de revisões técnicas, como todo mundo sabe, que é da área de qualidade, passa por auditoria dos órgãos de acreditação, né? E o nosso órgão acreditador vem dos Estados Unidos, um pessoal bem cartesiano, né? Então, a gente tem que seguir, embora a gente é rápido, quando coloca uma condição melhor, mas a gente tem que ser by the book quando a gente fala na questão das etapas do processo de certificação. Vamos lá, legal. Então, Reuter, já que você falou das etapas, explica para o pessoal quais são essas etapas no processo de certificação. Fernando, esse ponto é crucial, cara, incrível que pareça. Eu vou completar o ano que vem 30 anos na área de qualidade, de 92 a 2022, né? 30 anos. Comecei lá inspecionando o equipamento que está sendo fabricado, cinetando chapa, acompanhei a construção de uma caldeira gigante na CBC aqui em Jundiaí, que ia para o Pacob, que teve aquele terremoto lá, e aí acabou com a cidade. Então, comecei com a área de inspeção de qualidade há 30 anos atrás, desenvolvendo a área industrial. Como eu trabalho muito com a Petrobras, como eu comentei com você, eu fiz a parte de segurança do trabalho, e como eu tinha a parte de segurança do trabalho e a SGS ia trazer para o Brasil a 18.001, eu fui treinado pelos italianos, então a gente fez as primeiras auditorias de 18 pela SGS, que foi a certificação da Pirelli no Brasil inteiro. E aí, com isso, eu fui pegando a especialidade, eu fiz o primeiro curso de auditor líder no Brasil pelo BV, em maio de 2001, e aí tinha 19 auditores do BV e eu, o único auditor da SGS. Então, você imagina como foi o bullying, né? E aí, a coisa foi tão boa, foi tão rolando, que eles acabaram me convidando para ir trabalhar com eles, inclusive para ser tutor, que eles chamam de tutor, né? O professor do curso de auditor líder, me chamando de tutor para ministrar os cursos de auditor líder. E aí, o que acontece? Voltando à sua pergunta, né? A gente tem as etapas, né? As etapas de auditoria, e a gente vai auditar as empresas. Às vezes o cara já chegou o absurdo de falar auditoria interna, mas precisa de auditoria interna. Então, se o cara às vezes não sabe que tem um requisito normativo, porque às vezes ele pegou uma empresa de consultoria que não faz um trabalho por ele, né? Sim. Porque às vezes o que eu vejo muito ainda, né, Reuter, é que às vezes muitos consultores, eles vão lá, eles fazem o trabalho, eles não passam qual é a norma, o que a norma pede e o que cada responsável tem que atender, né? E para ficar no pacote dele, ele põe tudo embaixo do braço e vai embora. Então, uma vez, Fernanda, sabe que eu fiquei sabendo que tinha uma empresa, não vou falar o nome por questão de ética, né? Sim. Em algum estado brasileiro, que ela tinha seu sistema de gestão da qualidade na nuvem. Aí você entrava com o login assim, tá aqui meus registros, tá? Aí o cara deixava de pagar, o cara, pum, desligava, pronto, sumiu o sistema de gestão da qualidade do cara. Entendeu? Então, pelo caminho é isso. Então, eles não sabem que um ciclo de certificação são de 3 anos, que tem uma certificação, depois vem a manutenção, depois... A gente tem que lembrar que existem empresas grandes que têm tudo estruturado, pessoal super competente, mas tem um monte de empresas, sei lá, metade são empresas pequenas, às vezes é um cartório, às vezes é um laboratório, que aquele cara que foi preparado pelo gestor da qualidade foi embora, colocaram uma pessoa no lugar dela, nem treinaram nada, e o cara não sabe nem que tem auditoria interna. Então, assim, a certificação, então por isso que é bom a gente bater um papo, a certificação é um ciclo de 3 anos, toda certificadora, 3 anos. Certificação, aí, a semântica, né? Tem uns que chamam de acompanhamento, outros de supervisão, outros auditoria de continuidade, manutenção. Então, a cada 12 meses tem uma auditoria para ver se a coisa continua mantida, para não acontecer isso que a gente está batendo papo agora. Então, é um ciclo de 3 anos. Nossas etapas. A primeira coisa, também comum nas outras certificadoras, o cara preenche dados em forma de um questionário, que é justamente que a certificadora fazer a análise crítica se eu posso te atender, né? Por exemplo, Rui, a GCERT faz hoje refinaria? Não, não é? A gente não está autorizado, a gente não tem esse código, a gente não tem o fluxo, não tem o processo para atender esse produto.
Certo. Então, no questionário, a gente vai declinar porque está fora da nossa capacidade. Então, começa com um questionário, onde a pessoa preenche os dados, não é? A gente faz análise crítica desse processo, e é tudo informatizado na G7. E a gente ganha agilidade e ganha o histórico e os gráficos de tendência. Então, a gente pega esses dados e mais alguns outros documentos e posta no nosso site. E aí tem uma pré-análise, não é? Aí vai analisar o perfil da empresa, o escopo, o código, o auditor que a gente está programando, aí deu tudo certo, aí agora pode fazer autoria, que a gente chama de work order. Aí vem uma work order da matriz, e esse número é a nossa rastreabilidade. E aí, com esse work order, eu vou falar com o Fernando para a gente fazer a programação da auditoria do seu cliente. Legal. Já encaminhando o auditor, porque não está claro isso, mas é bom que as empresas façam uma análise crítica que a gente está propondo também, né? Qualidade do auditor, a experiência do auditor nesse negócio, não é? Sim. Disponibilidade de data, questão de logística, né? Pô, o cara lá da Manaus trazer para auditar em São Paulo, será que não tem ninguém em São Paulo que possa auditar para você? Pô, eu vou gastar mais 3 mil de passagem. Então, é feita uma análise crítica também do seu cliente, né, Fernando? Sim. E aí ele faz a análise crítica, confirmou, a gente emite um documento de confirmação, o sistema, né? E aí executa a auditoria. As auditorias são compostas em fase 1, fase 2. Fase 1 é o que quem é das antigas fala que é o estudo de mesa, que é o desk study. Chegava assim uma caixa desse tamanho lá na SGS, com manual da qualidade, 16 procedimentos. Aí o cara fala, não, tá tudo em ordem. Agora a gente pode ir lá na fábrica ver se tudo isso daqui que você escreveu tá mantido. Tá mantido na fábrica. Só de pesquisador como você e dinossauro que sabe disso, né? Aí a gente faz a fase 1, que é que a gente chama de endereçamento aos principais requisitos normativos, ou seja, o sistema está estruturado, rodando e funcionando. Aí a gente vai para a fase 2 para ver se tudo que você falou na teoria está sendo prático, porque às vezes controle operacional, risco presente, às vezes uma coisa que você previu no papel não está no físico, às vezes coisa que está no físico não está no papel. Aí a fase 2 é para fazer essa conciliação, de uma modo bem simples, conciliação entre a parte prática com a teoria. E aí conduz-se a auditoria por um auditor ou uma equipe, né? E depois disso a gente emite um relatório. Esse relatório e mais alguns outros documentos são anexados, como organograma, o mapeamento de processo, essa coisa toda. Então, junta-se a documentação, passa para revisão no Brasil e passa para a revisão da Coreia. Não tendo nada fora do que deve ser feito, é emitido o certificado. Esse certificado tem uma validade de 3 anos e cada 12 meses faz-se a auditoria de manutenção ou acompanhamento, como você preferir falar. Legal. Os certificados hoje da G-Cert que ela emite são português e tem alguma outra língua ou somente Não, português? A gente trabalha em português, o certificado, mas a gente pode ter uma variação de coreano e inglês. Mas isso é sob medida, né? A gente tem que informar isso lá no começo, quando for fazer aquela análise crítica do que o teu cliente precisa. E aí a gente trabalha, porque às vezes é fornecedor coreano também, né? Sim. Então a gente quer ocupar essa lacuna, essa é uma outra estratégia nossa, né? E ter essa proximidade, porque o cara pode também querer um certificado do CAB da Coreia. Legal. E o CAB é tipo o Inmetro na Coreia, né? Então, o cara pode querer um certificado no Brasil sobre o fluxo de processo do guarda-chuva do CAB na Coreia. Então, aí vai nesse sentido. E qual é o tempo, desde o começo aqui, vamos dizer que o cliente ligou para a G-Cert, falou com o Ruiter, desde a entrada, aí fez a proposta e aprovou, desde a proposta que aprovou até a saída do certificado, qual é a média de tempo que leva, Ruiter? Então, ou depende de empresa para empresa? Tem um complicador aí, Fernando, que é a questão a empresa receber a work order, que ou seja, está autorizada a começar a auditoria, e ter a agenda da empresa e conciliar a agenda com o auditor. Sim. Então, às vezes é um auditor tipo, hospital.
Não vai ter auditor sênior, um auditor com grande bagagem, um auditor que audita normas especiais. A agenda dele é 60 dias. 60. Então, o que a gente pode falar é o seguinte: os lead times separados, né? Legal. Então, assim, de entregar o relatório e receber o certificado, que aí, assim, depois da auditoria, quando que eu vou receber o certificado? É de 15 dias a 30 dias, tá? Então, quando a gente entrega com 15, pode ter certeza que é um dos melhores lead time do Brasil. Interessante. E aí a gente tem essa variável que depende de empresa, auditor, etc., que não depende da gente, que é casar a agenda do auditor com a agenda da empresa, não é? Sim. E é isso. A gente manda nossas propostas no mesmo dia e esse processo de liberar o work order, de você apresentar a documentação e a gente colocar no site e processar lá no software e o cara falar, pode acontecer e dar um número para nós de operação, isso demora uma semana no máximo, de 3 dias a uma semana. E é que nem você falou também, né, Reuter? É muito fator aí, né? Porque é que nem, acho que o importante que você falou é que acontece. Às vezes as pessoas elas só vê, teve auditoria, mas ela não sabe todo o processo que levou para chegar para o auditor estar ali naquela planta. Sim. A parte logística que você falou, a parte do orçamento, a parte de vai ver, que nem vai ter avião, não vai ter avião. Análise crítica. Análise crítica, refeição, se o auditor está disponível naquela data. Sim. Então, tem muita coisa por trás que é muito interessante isso aí que você falou. Porque às vezes a gente está às vezes a gente está conversando com os amigos mesmo. Mas o auditor só vem, né? Mas tem tudo. Tem o por trás disso. E hoje, cada dia mais, pesa a questão da localização do auditor, logística e a questão do passagem aérea, o valor da passagem. Você comprar uma passagem aérea de um dia para o outro, você está morto, né? Está morto. E outra coisa importante é a questão a gente tá numa proposta, essa é a nossa visão de futuro, ou meio visão, meio missão. A gente quer ser a certificadora que melhor paga os auditores, né? Porque ele está na linha de frente, ele que vai conduzir a boa auditoria. Meu sistema já está montado, operando. Se tiver faltando informação, se tiver mal feita, não vai passar. Sim. Então, a minha máquina de processamento das work orders está com as suas travas, com os seus filtros, com a sua especificação técnica. O que sobra é a qualidade. O auditor que eu vou colocar na tua empresa tem que ser bom. Sim. O cara tem que ter bagagem no que está falando. Ou seja, ele é do ramo, professor, auditar escola, médico da área de saúde, auditar empresas da área de saúde. E não só isso, como não só a formação, como a experiência também, né? Então, a gente tem auditor com muitos anos de experiência na área de saúde, eu tenho um cara com experiência na área da indústria de petróleo, automobilística. Isso que é importante. Quantos auditores vocês têm em média? Vocês sabem mais ou menos dizer, Reuter? Então, como eu falei para você, né? No mundo são 800 auditores e no Brasil a gente está operando com 45 auditores homologados, né? E esse processo de homologação também é muito rápido. Então, como a gente está começando há 1 ano e meio, que é bebê na parte operacional de uma certificadora, né? Então, a gente tem muito disso, esses anos que eu tenho, dessas 6 certificadoras que eu trabalhei, eu conheço muita gente no mercado e, assim, não adianta nada eu ficar homologando o auditor e depois o cara vai preparar o audit log, vai preparar o currículo em inglês, aquele trabalhão todo, e eu vou ter auditoria para ele só o ano que vem. Sim. Eu não fechei ninguém na área aeroespacial, por exemplo, né, da aeronáutica. Entendeu? Então, o que a gente prefere? Prefere a hora que a gente faz a análise crítica do teu contrato, hospital. Aí eu ligo para o cara que é especialista em hospital, vejo a agenda dele, vejo se ele tem interesse, faço toda a negociação de
de valores de logística, valores de área, aí fechou, monta o preço e manda para o cliente. Aí o cliente aceitou, inclusive a agenda, né? Você tem que começar a trabalhar a agenda. Aí aceitou, a gente prepara a documentação dele, o pessoal do escritório dá um apoio, monta toda a documentação, manda para a Coreia, e eles são bem chatinhos lá, né? Para você ter uma ideia, essa questão de criticidade de homologação de auditor, o auditor, para ser auditor líder da 27, que é uma norma que está muito comentada lá hoje em dia, né? Ele tem que ter 4 anos de experiência da área de informática, ou seja, trabalhando com a especificação técnica, ainda tem que ter mais 20 auditorias como auditor líder da 27. Só que a 27 deve ter, sei lá, 10 empresas operando no Brasil hoje, muito pouco as empresas que estão praticando, e também poucas auditorias. Então, para você achar um cara no Brasil, a gente achou um que estava auditando por uma certificadora grande, renomada, o cara não passou porque ele não tinha 10 HDs e ele era o cara top daquela certificadora, que é uma das 6 principais no Brasil. Então, é bem complexa essa. Então, a gente tem esse contexto aí, essa análise crítica, essa preparação que tem que ser feita antes. E agora a pergunta pessoal, de todas as normas que você já deu curso de auditor e tudo mais, qual que você mais gosta? Putz, eu tenho 2 paixões, sabe, Fernanda? É. A primeira paixão é a OSAS, que agora virou 45, porque eu sempre fui preocupado. Na verdade, não sei se você sabe, antes de ter essas NRs robustas, como sou hoje, que vem de uma escola da Espanha, a Petrobras tinha tudo as normas N, então, esse negócio, trabalho em altura, isso aí, lá em 90, já tinha a Petrobras. Então, Nossa, não sabia disso, não. Não, então, especificação do andaime, espaço confinado, TVG, já tinha tudo lá. Só que eram normas Petrobras, que são normas N. E aí, depois disso, acabou migrando para a NBRs, acabou brigando para a comissão tripartite que elaborou as normas. Mas antes, então, como eu tinha esse contato, então já desenvolvi engenharia de segurança, aí sempre foi meu. Eu ajudei muita empresa de consultoria no começo. Uma vez eu fui dar curso numa empresa que fabricava máquina de cigarro, da USAS. Aí o cara, então tem todo um contexto, segurança e saúde do trabalhador. Aí, lógico, sempre tem um espertão que no meio do curso, mas se a OSAS é para prevenir a saúde do trabalhador, o que você acha da indústria de tabaco? Tabaco. Que o cara queria derrubar, né? Então é isso. Aí, e também o SASMAC, porque eu ajudei a Biquim estruturar todo esse programa. Então, assim, eu sou um dos caras que ajudou. A Biquim tinha a especificação técnica, válvula de um tanque de caminhão, marca de fogo no pneu, blá, 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 checklist, mas eles não tinham a questão da gestão sistêmica, porque é uma norma. Como que tem que ser a qualificação do auditor? O que acontece se houver uma apelação, não é? E como é a questão de amostragem, esse tipo de coisa, eles não tinham. Então, a gente foi levar para eles e a gente montou um programa que tinha uma previsão de 40 empresas, hoje tem 1.500 empresas certificadas no SASMAC. Então, a gente tem esse carinho de ter ajudado a montar esse importante programa de auditoria integrada de empresa de transporte de produtos perigosos para a indústria química, que eu acho que isso é um bom papo para a gente um dia marcar tomar um café e falar da parte do SASMAC. Só para contextualizar para o pessoal, explica um pouco o que é o SASMAC, qual Então, o papel dele. Todo mundo pensa que ele é uma auditoria de terceira parte, né? Mas, na verdade, ele é de segunda. Então, eles pegaram a 9, a 14 e a 18, que agora é 45, e pegou os pontos mais importantes e transformou em pergunta objetiva para o negócio logística de produto químico perigoso. Entendeu? Então, ele transformou uma visão sistêmica da norma em um questionário. Mas para você ter uma boa pontuação no questionário, você tem que ter um sistema de gestão integrado funcionando. Então, a gente pode simplificar que seria uma 9, uma 14 e uma 45 para as empresas de transporte, os principais pontos, né? Os principais pontos. Então, por exemplo, quando fala de avaliação de fornecedor, lá vai entrar mais na questão de estação de limpeza.
Quando fala da parte de aquisição ou fornecedores, lá vai cuidar mais da questão da compra de equipamentos. Se eu estou comprando equipamento adequado com a minha logística, né? Então, se é bottom load, top load, tipo de válvula, se o tanque do caminhão tem que ser cladeado, ou de inox, ou de carbono. Então, ele vai centralizar apenas na questão de compra de equipamento. E os outros quesitos importantes de fornecimento, talvez eles não vão olhar. Então, o SASMAC é justamente isso. É um questionário, uma auditoria em segunda parte, que você está auditando em nome da Abiquim, com perguntas objetivas que foram extraídas dos principais pontos das normas 9, 14 e 45. Interessante. E aproveitar que nem a gente estava, vamos voltar um pouco da G-Cert, né? Hoje, se o cliente ele quer entrar em contato com a G-Cert, onde que a gente pode encontrar vocês? Então, a gente tem um site, né? Hoje eu vou, daqui a pouco eu passo para você, que é www.g7.com, né? E tem o telefone do escritório e pode falar comigo no meu celular também. Legal. Eu vou fazer então o seguinte, Reuter. Eu vou deixar depois para o pessoal todas as link. informações, né? Do Instagram, aí o seu também, do seu LinkedIn, do site, e o seu contato, o seu telefone da G-Cert, aí eu deixo a localização também, tudo certinho lá no descritivo. É interessante para todo mundo que quiser entrar em contato com vocês, né? Já vai ter toda a informação lá. E a gente está trazendo para o Brasil o curso de auditor líder, né? E eu estou formulando, estou trabalhando as variáveis para ser a metade do preço do que o mercado está praticando. Trabalhei 10 anos registrado no IRCA como tutor desse curso, então eu tenho vasta experiência, meus cursos sempre foram muito bem avaliados, até que eu fiquei 10 anos numa das principais empresas de certificação do Brasil, e levando isso a um custo de 50% que está sendo praticado no mercado. Então, a gente está projetando, é até legal que você falou, a gente está projetando esse novo produto, que seriam cursos, os melhores cursos com a melhor relação custo-benefício de formação de auditores. Legal. Então, a gente quer desenvolver, o que a gente já está praticando com certificação é que a gente quer trazer para o curso de auditor líder. Interessante. E para 2022, qual é o objetivo, quais são os objetivos que vocês têm traçados para a G-Cert? Então, para 2022, a gente está com a expectativa da Abiquim lançar o novo SASMAC, que é a 4ª edição, e a gente tem uma atuação muito grande nesse mercado, então a gente quer, se a Abiquim abrir para acreditação de novos organismos certificadores, a gente já está lá na porta esperando, a gente já tem todos os pré-requisitos que a Abiquim pediu. É legal que, assim, com esse contexto todo que eu te falei, então a gente está tendo muita empresa que trabalha para a Petrobras, para a Vale do Rio Doce, a gente conseguiu encaixar nesses mercados que acabam tendo meio que compulsório você ter normas de certificação, né? Então, um dos nossos projetos realmente é essa questão da parte do SASMAC, está com um projeto de cadastramento no DETRAN para fazer auditoria das empresas de inspeção veicular, e também a questão do Inmetro, do programa que só tem no Brasil, que é o PBQPH, né? Então, nossa estratégia para o ano que vem são essas 3 normas: desenvolver esses produtos e fortalecer e implementar esse pacote de treinamento de formação de auditor líder. Porque tem muito cara no mercado que o gerente dele ganha aquele negócio daquela nossa visão de ajudar, né? Ser um órgão de fomento. O gerente ganha o treinamento de auditor líder, que custa 3, 4 mil uma semana, e ele lá fica chupando o dedo, né? Aí ele junta os troquinhos para poder fazer um treinamento dele, e hoje em dia todo mundo a economia tá difícil, né? Sim, então, a gente quer fazer isso, assim como a gente está fazendo com a certificação, dar oportunidade de dar curso de qualidade para essas pessoas que sempre quiseram ter o curso e nunca puderam ter essa especialização. O curso de auditor líder, assim, eu falo por experiência própria, né? Que eu trabalho 17 anos já na área, né, Rui? Sei. Mas o curso de auditor líder, ele abre muito sua cabeça, né? Ele faz você pensar diferente em algumas coisas. E se você vem com aquele paradigma da prática, você não passa na prova. Sim. Porque, assim,
É o mesmo curso que é dado no Brasil, é dado na Coreia, na Alemanha, na Inglaterra. Aí você vem com você vem com a tua história de vida na gestão, o cara sem EPI, não atendimento requisito legal, porque tem NR6 aqui no Brasil. Só que não existe NR6 na Coreia, nem na Tailândia. Tá, Então, você quer levar... O cara que é muito experiente de consultoria ou de gestão da qualidade, às vezes ele tem dificuldade maior do que o cara que é um rapaz acostumado a estudar, que ele vai pegar a apostila do curso e vai ler lá, falar, esse curso é internacional, então, se realmente tiver alguma coisa no texto falando que não está atendendo a lei, você vai classificar como lei, mas você não tem que ficar trazendo sua experiência de vida para o curso, né? Porque ele é um curso internacional, né? exatamente. E tem muita coisa, que nem você falou, né? É uma semana que é bem corrida. Não, então, os primeiros que eu fiz, era tudo em inglês, eu não dormia de quarta para quinta, nem quinta para sexta, né, cara? E Meu o cara Deus, te que é a dava prova. umas caixas com a documentação da empresa e os errinhos lá no meio, 400, 500 páginas para você analisar, e para você fazer a análise de documento lá para ver se a empresa está preparada ou não para ser certificada na ISO. Tudo em inglês, né? Nossa Senhora. E hoje eu acho também que, assim, a auditoria, né, não é caça às bruxas, é buscar a conformidade. Sim. É você buscar aquilo, e que nem você falou da G-Cert, ela vem com esse intuito, né? Ela vem com o intuito de buscar as parcerias. Ela está Sim. hoje em todo o Brasil, né? Hoje, qual é a região que vocês mais atuam? São Paulo, né? São Paulo? É São Paulo. Que eu É a acho que maior, acaba seguindo, como que eu posso dizer? Acaba seguindo a distribuição dos certificados no Brasil, né? Tem muito mais certificado em São Paulo, mas eu estou negociando um contrato com uma empresa em Brasília, nós estamos negociando em Manaus, já executamos empresa em Porto Alegre, então a gente está de norte a sul, né? Está de norte a sul, que é o normal de toda certificadora, né? Mas sim. hoje, se você for pegar nossa estatística, a maior emissão de números de certificados é no estado de São Paulo. Ah, legal. Agora a gente acho que já falou bastante, né, da G-Cert. Vou estar disponibilizando depois toda a informação de vocês, né? Tanto no Instagram, tanto no LinkedIn e no YouTube. Aí a gente vai para o pessoal saber e conhecer mais, né? Porque vai Sim. estar o site de vocês, só clicar lá, acessar o site. Vai ter o endereço, telefone, só ligar lá para o Ruiter. Talvez não é você que vai atender, né? Vai ser o comercial. Agora, saindo um pouco dessa parte, fora da G-Cert, o que você gosta de fazer, Ruiter? Putz, cara, eu, eu nem gosto de falar isso nas auditorias, porque dá uma certa. A pessoa fica coagida, né? Mas eu sou faixa preta de judô. ah, eu tava. Aí a gente acaba brincando um pouco de jiu-jitsu também. Aí eu tive um problema cardíaco, eu tive que colocar um stent e tal. E essa última sexta-feira o médico já liberou para eu treinar de novo, né? A Nossa, gente vai ficando engordando, porque você baixa o consumo de caloria e continua comendo a mesma coisa, né? Então agora eu estou no projeto de colocar a minha saúde de volta, então tem algumas academias que ainda não estão trabalhando, mas a ideia é voltar a praticar arte marcial, tal, que ajuda bastante. Pelo contrário, você fica muito mais paciente na auditoria, ou paciente para receber o auditor, a pessoa fica muito mais focada, como qualquer arte marcial, né? Como eu sou de Tupã, então lá a colônia japonesa era muito de forte. Tupã? De Tupã. Caramba! A minha avó, ela é de Lucélia. Perto de Adamantina. A tia do meu pai é da Adamantina, você acredita? Então, inclusive eu dei aula de pós-graduação na Faculdade de Adamantina, que é a FAI, sobre Sim, gestão da a, qualidade. a minha tia se formou lá. E eu não falei também, mas eu já dei aula na FATEC, na UniABC, duas matérias, né? A gestão da qualidade e logística. Só que a gente viaja muito auditando, então eu não consegui conciliar a carreira acadêmica, que eu gosto muito, com a carreira de auditor e agora gestor. Então, a gente acabou optando por fazer a carreira operacional e deixou a acadêmica um pouco de lado. Legal.
E para você, uma conquista profissional ou uma conquista pessoal? Se você tiver mais que uma também, qual É, você falaria? uma conquista profissional foi que eu fui diretor muito novo na SGS, que é uma das principais empresas de controle de qualidade do mundo. 27 anos eu já era diretor, eu consegui isso, eu tirei US$ 1 milhão de prejuízo da área industrial que eu estava administrando. Então, isso foi um resultado excelente, porque a gente com 27 anos ainda está no início da carreira profissional, porque você forma engenheiro 22, 23 anos, 5 no e, máximo. e 4 anos de experiência é muito pouco para o mundo corporativo. Então, acho que isso, mas acabou também quase colando as placas, quase que eu buguei, né, cara, que você acaba ficando workaholic, né? Isso foi um dos motivos que acabei me desviando para a auditoria, que é um negócio menos ambiente corporativo, né? E a conquista pessoal é a minha família, né, cara? Minha família e o envolvimento que eu tenho religioso com a minha igreja, eu sou cristão, então minha grande, meu grande, como você falou, né? Minha conquista, Sim. minha grande conquista foi levar minha família para uma fé, para uma igreja e ter meus filhos praticando. Então, isso, para minha ótica, né? Essa foi a grande conquista pessoal. Ah, legal, interessante. E se você fosse agora indicar um livro, uma série ou um filme, qual, qual deles você indicaria para o pessoal? Então, o brasileiro, ele é, como que eu posso dizer? Ele, que agora está falando resiliente, né? Mas é questão de mudança. O brasileiro, ele acaba se acomodando, às vezes, em situações que não deveria se acomodar, né? Sim. Então, é um livro simples, mas eu recomendo o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que é Nossa, do Spencer Johnson, que aí às vezes te motiva a te dar aquele grito de independência, né? Porque você acaba às vezes acostumando com o queijo mofado, né? E, e, e o filme putz, cara, você falando que você não tem muito tempo para assistir TV, não é? não, Nesse mas esse contexto atual, né? só a indicação do livro, que ó, eu vou te falar, O Que Mexeu no Seu Queijo, eu li ele, Ruiter, quando eu tinha uns 15 anos. Sim, Eu li ele quando eu tinha uns 15 anos, eu nunca vou esquecer, foi a professora porque a gente tinha que ler um livro por mês, né? é, E ela deu esse livro porque ela ia dar a prova. Mas como sim, aquele livro mexeu comigo? É o que sim. você falou, né? Do queijo mofado. Te desafia, né? Te Te desafia. desafia a sair do mesmo. E mais, aí depois da prova ainda, o Ritter, ficou, eu acho que o legal às vezes da escola, né, é isso. Ficou aquele debate, né? Porque aí você lê um livro desse que eu acho que tipo, explode a sua cabeça, né? Sim. E aí depois ficava, a gente debateu ainda por um bom tempo sobre alguns pensamentos dentro do livro. Hum, Do rato, do queijo mofado, sim. de que nem você falou, né? De a gente não se acomodar. Sim. Nossa, adorei a sua indicação. Às vezes dá vontade de ler de novo, né? É verdade, você Porque falou que e você solta a pessoa, ela volta para a situação de conforto. E às vezes a situação de conforto está muito próximo de uma acomodação, né? Profissional, educacional, né? E a gente tem que cada vez mais está tudo mais difícil, né? Então as pessoas que têm essa capacidade de absorver energia em situações de mudança, que para a engenharia é isso, resiliência, né? Absorver energia na fase elástica do material. Então, se você ainda tem essa capacidade de absorver essa energia e tomar as ações e romper com essa zona de conforto, é muito bacana. Então, a gente tem que sempre estar afiando essa ferramenta, né? legal. Eu gosto tanto da palavra resiliência que eu tatuei ela. Eu adoro essa eu adoro essa palavra, né? E E isso vem da cultura japonesa, né, vem da cara? cultura Que japonesa. A tem gente tem lá a um, capacidade de se deformar e voltar ao estado que natural, é, né? que eles falam tem a árvore cheia de raiz, muito forte, e vem a tempestade, e ela quer lutar contra a tempestade, e a planta lá,
como que eu posso dizer, a plantinha de arroz lá, ela se curva ao grande vento, quando o vento passou, ele volta ao local, né? Legal. Essa é resiliência, né, cara? Você acabar absorvendo a energia e poder se comportar de voltar à posição normal sem ter muito estrago, né? Exatamente, é bem isso mesmo. Adorei a dica do seu livro aí. Acho que o pessoal se lê, depois vai lá, né, no LinkedIn e manda mensagem pro Reuters falar. É. Boa indicação, porque O... vai mudar o seu pensamento de alguma maneira. E aí que você falou de acompanhar, a gente publica tudo no LinkedIn e no Face. Então, quer acompanhar? Putz, outro dia eu estava auditando empresa de helicóptero que atende a Prefeitura de São Nossa, Paulo, e aí a gente tirou a foto lá com os helicópteros, coisa nova, tecnológica, a gente está postando lá. Então, a gente quer estar junto com o nosso cliente ou com as pessoas que estão em desenvolvimento de carreira, a gente quer estar junto, porque a gente acaba aprendendo mutuamente, né? Então, o concordo. cara, fala de tal assunto, coloca, então a gente vai postando lá e aí isso todo mundo se ajuda a fomentar, porque esse nicho de mercado, esse segmento de mercado de certificação é uma plantinha. Você não colocou água, não colocou no sol, ela vai acabar morrendo, né? Sim. Então é isso aí. Só tenho a agradecer. Para fechar, eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo, Reuter. Se você fosse definir o ano de 2021 em uma frase ou uma palavra, como você definiria? Então, desafio. Desafio? Foi um desafio esse ano 2021. Legal, Foi um desafio e um desafio triste, né? concordo. Um desafio triste. E se você for ver a história da humanidade, sempre teve esses desafios, né? Eu estava vendo, nem sabia, porque assim, na verdade acaba perdendo pessoa independente da situação populacional. Eu vi lá que nos Estados Unidos a gripe espanhola acabou matando 600 mil pessoas, que é mais ou menos o que faleceu no Brasil com o Covid. Sim, Então, a gente pode dizer, isso é bíblico, né? Que esses tempos difíceis são cíclicos, né? São lá no José, no imperador lá, o faraó do Egito, que teve falta de comida, tá aqui da Babilônia e tal. Então, a gente vai passar, e cabe a gente a passar de melhor forma, né? Passar na sim, melhor forma de se unir mais, né? resiliente, capacidade de mudança, paciente, planejador, etc. Completamente. É isso aí mesmo. Então, Ruiter, eu vou ser sincero, só tenho a agradecer aí pelo bate-papo. Sim, Eu vou também. deixar então a rede, vou estar deixando todas as redes sociais de vocês, né? Tudo Tá certo. bonitinho, tudo lá, vou colocar no Instagram, colocar no LinkedIn, no Spotify, porque vai estar no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music. E Certo. no YouTube para o pessoal assistir. Tá E ótimo. para quem quiser fazer um orçamento, conhecer melhor a G-Cert, é só entrar no site, né? Sim, Você falou também do Facebook, né? Depois eu vou colocar também, sim. porque eu acompanho vocês só no Instagram, falar a verdade. É que eu não tenho Face, né? Então, É, eu acompanho bastante vocês lá no Instagram. Foi assim que acho que veio o nosso primeiro contato, né? sim. E só tenho a agradecer mesmo, viu? Tamo junto. Meu muito obrigado, adorei a dica do livro, adorei conhecer um pouco mais da G-Cert, o que ela faz, como ela chegou no Brasil. Só gratidão. Obrigado. Você também. Tamo junto. Vamos ajudar a desenvolver esse papel de fomento, né? Para Sim, deixar essa plantinha aí de sistemas de gestão integrados ou de qualidade forte, porque todo mundo ganha com isso, né? As indústrias estão cada vez melhores, melhorando seus produtos, porque a competição é muito grande, né? concordo. É exatamente isso. Acho que todo dia, né, Ruiter, a gente aprende uma coisa nova e a Sim, tecnologia está aí. E o Brasil tem muita empresa de grande porte, mas tem muita empresa de micro e pequeno porte, que está crescendo também, né? Acho que sim, a tendência aí ao longo dos anos é aumentar isso. E aí a G-Cert está aí para isso também, né? Para sim. ajudar e para somar com os clientes. Perfeito. Então, pessoal, só seguir, curtir, compartilhar.
esse bate-papo que a gente teve aqui. Vou estar disponibilizando no YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify. E muito obrigado a todos que escutaram. Tem dúvida? Só mandar mensagem para o Ruiter, se quiser fazer um orçamento e tudo mais, né, Ruiter? Sim, legal, estamos aqui à disposição. Opa. Deixa os comentários aí como é que fala lá no... pode deixar os comentários, mandar mensagem também no privado, sem problemas. A gente só tem a agradecer, porque cada vez mais a gente está, esse bate-papo, essas conversas, acho que é uma troca de informação, né, Ruiter? Está sendo muito produtivo. E a cada pessoa que eu converso, é um conhecimento novo que eu adquiro. A cada pessoa que eu converso, é uma coisa que nem eu não sabia que você, de Tupã, nossa, olha como o mundo é muito pequeno, né? Sim. E do livro eu fiquei... Alta Paulista. E também agradecer o teu canal, né, cara, que acredite ou não, o Brasil é carente, né, dessa parte. Todo mundo tem medo de auditor, mas todo mundo tem informação do que é auditoria, né? Sim, o objetivo quando eu fiz isso, foi isso. Porque quando eu comecei lá atrás, né, Ruiter, eu também tinha um medo. Eu não vou mentir. A gente vê o auditor, a gente vê o auditor com uma pessoa, meu Deus, vou tomar não conformidade, não. Ele está ali para ajudar a gente, para somar com a gente. Cada vez mais, né? Exatamente. E ele vai ver, às vezes, o que a gente não enxerga, porque ele tem uma visão de fora. É como se fosse uma águia. Ela chegou ali, ela olhou, opa, isso aqui não está atendendo, você está atendendo uma parte da norma. E a melhoria contínua, né? Que é o que a GESERT está fazendo, crescendo no mercado. E às vezes você falou 20 vezes para o teu chefe que ali tinha que melhorar, ele não te deu ouvido. E o cara de fora fala a mesma coisa, mas com a mesma palavra, e o chefe, nossa, nunca pensei nisso, e aí você fica com aquela cara. Pô, eu falei sempre, falei 1000 vezes, cara. E aquele negócio que o pessoal fala, né, popularmente lá, aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? E é isso. Então, pessoal, agradeço a todos aí. Então, forte abraço e até o próximo podcast. Até mais. Obrigado, filho.